Boa noite a todos. Boa noite. Bem, depois vai para o Facebook. Boa noite então ao pessoal do Facebook. Boa noite também ao pessoal do YouTube, que depois a casa também posta os vídeos no canal. Mas você que assiste a casa pelo YouTube, não esquece de clicar lá no joinha, compartilhe o vídeo, ajude na divulgação da doutrina espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, como o irmão falou. E a Marcela não está aqui hoje, né? Mas a Marcela, ela passa para a gente os temas que a gente tem que conversar, os temas que a gente tem que falar. E o tema que a Marcela passou hoje para a gente estar batendo um papo com vocês aqui foi: o bem é incansável. Esse tema foi extraído, ele é inspirado no livro Pão Nosso, do Emmanuel, capítulo 11. Vocês encontram o livro, inclusive, na internet. Quem quiser, consegue achar. Por sua vez, esse capítulo 11, esse tema, o bem incansável, ele é inspirado numa carta de Paulo, mais precisamente a segunda carta de Paulo aos, eu sempre erro para falar o nome, Tessalonicenses. É a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz a seguinte frase: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É essa frase que vai inspirar, então, o Emmanuel, no capítulo 11, fazer esse título: o bem é incansável. O que o Emmanuel vai falar nesse capítulo? Num breve resumo, não vou ler. Mas ele vai falar das pessoas que muitas vezes somos nós, né? Que às vezes a gente escuta, ou nos escutamos, quando somos nós mesmos, dizendo que se cansou de fazer o bem. E não é incomum a gente ouvir pessoas dizendo: já estou cansado de fazer o bem. Ou a gente mesmo acabar de vez em quando, né, falando: mas eu já estou cansado de fazer o bem. E ele vai colocar o que poderia levar essas pessoas a falarem isso, ou a se sentirem dessa forma. E ele vai colocar que isso demonstra que essas pessoas, na verdade, ainda estão imersas nos seus defeitos, que elas ainda não evoluíram para além dos seus vícios, defeitos. E quais seriam esses defeitos? A vaidade. Às vezes a gente está cansado de fazer o bem porque a gente não recebe o agradecimento. E a gente gostaria de ser fácil. Eu faço, a pessoa nem obrigado fala. Esse é um dos motivos que a gente pode dizer que está cansado de fazer o bem, ou que talvez nos faça ficar cansados de fazer o bem. O outro é um defeito, a vaidade. O outro defeito que ele vai colocar, que a gente pode colocar aqui como que nos faz ter essa sensação de cansaço, é o desejo de reciprocidade. Então, eu sempre ajudo a pessoa, eu sempre ajudo aquele, eu sempre ajudo aquela, e nunca tenho retorno. Quando eu preciso, a pessoa nunca me ajuda. Quando eu preciso, a pessoa nunca está ali. Ou eu faço bem, e toda hora me acontece alguma coisa errada. Então, para que eu vou ficar fazendo bem? Uma outra coisa que pode levar a gente a ter esse ímpeto de pensar dessa maneira seria o imediatismo. E o que seria imediatismo? Todo mundo tem, ou já conheceu, ou conhece alguém que conhece, aquela pessoa que a gente ajuda, ela está com um problema, a gente vai lá, ajuda ela a resolver o problema. Quando você pensa que ela vai estar engrenando, que ela pegou o caminho, a gente passa um dia, dois, um mês, a pessoa volta no mesmo erro, a pessoa volta no mesmo problema. Aí você fala: poxa, já ajudei ela uma vez, já ajudei ela 2 vezes, já ajudei ela 3 vezes, já ajudei ela 4 vezes, ela não tem remédio. Cansei de fazer o bem para ela. E se a gente for analisar a sociedade que a gente vive hoje, a gente vai perceber que ela é uma sociedade que nos impele ao individualismo.
Nós somos educados desde cedo a sermos competitivos, que temos que ser os melhores, que temos que vencer na vida. Às vezes eu acompanho as redes sociais e é muito comum realmente a gente ver aquelas frasezinhas, de agora em diante só gosto de quem gosta de mim. De agora em diante só ajudo quem me ajuda. Ah, se a pessoa está na pior, acaba de afundar que ela merece. A gente vê isso direto. E olha que eu tenho uns amigos que são até pessoas mais ou menos esclarecidas, mas de vez em quando a gente pega essas frases, a gente pensa. A sociedade coloca isso pra gente. A sociedade impinge esse tipo de pensamento. Mas aí, o próprio texto vai lembrar o seguinte. Ele lembra que nós também erramos toda hora. Nós também pisamos na bola toda hora. Bem, eu posso falar por mim. Eu piso na bola toda hora. Mas que Jesus nem por isso se cansou de nos esperar. Que Jesus nem por isso se cansa de nos dar uma segunda chance. Que Jesus, que segundo nós acreditamos, administra a terra desde o seu começo, desde a sua criação, desde que nós éramos espíritos ainda no nosso comecinho de caminhada, não que a gente esteja muito longe desse começo. Na verdade, há textos que dizem que a gente ainda está muito mais perto do começo do que do destino final que a gente tem que chegar. Espero que não seja tão longe assim. Mas, vai colocar, desde sempre, Jesus esteve nos aguardando, nos orientando, seja Ele, seja através dos bons espíritos. Ele nunca esqueceu e Ele nunca se cansa de nós. E aí o texto vai lembrar o seguinte: se Ele, há eras, através das nossas diversas reencarnações, continua se preocupando com a gente, se Ele continua nos orientando através das instruções que nos são passadas pelos bons espíritos, pelo nosso anjo guardião, se por tantas eras, por tanto tempo, por tantas reencarnações, a gente não tem a menor ideia de quantas reencarnações a gente já teve, Ele continua ali, mesmo com a gente errando, mesmo com a gente pisando na bola com uma certa frequência. Volto a dizer que estou falando por mim, tá? Não estou falando de vocês. Eu sei que aqui ninguém pisa na bola. E aí vai assim: se Ele esperou tudo isso, por que a gente não pode aguentar uns poucos dias de decepção? Porque se a gente for pensar bem, dentro da eternidade, a nossa vida, por mais longa que ela pareça, ela é nada. O que são 50, 60, 70, 80 anos diante da imortalidade da alma? Mas mesmo assim, nós continuamos muitas das vezes nos queixando e muitas das vezes dizendo: já estou cansado de fazer o bem para os outros. E por que a gente faz isso? O próprio texto já disse: porque nós ainda não conseguimos eliminar as nossas imperfeições. Nós ainda não conseguimos eliminar os nossos defeitos. Mas e o que a doutrina espírita, de uma forma geral, vai falar sobre essa questão? Sobre a questão do fazer o bem, mesmo quando não somos notados, mesmo quando ninguém nos agradece, até porque não é para isso que se faz o bem, a gente vai entrar nesse tema, ou mesmo quando parece que aquele bem que a gente faz para a pessoa não surte efeito nenhum, porque ela está sempre reincidindo no erro. Uma das principais leis da doutrina espírita é a chamada lei de causa e efeito. Nessa lei, ela explica para a gente que toda ação moral que nós praticamos, seja ela boa ou ruim, ela sempre terá uma consequência. Não existe ação que não traga na sequência
uma consequência. Essa consequência ela pode, e a doutrina explica, não ser imediata, mas ela vai acontecer. Pode não ser agora, pode ser que seja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, pode ser que seja quando a gente já esteja no plano espiritual, pode ser que seja numa próxima reencarnação. Mas o que a lei de causa e efeito diz é que nenhuma ação que nós cometemos, seja para o bem ou por mal, vai ficar sem consequência. E aí, não interessa, isso porque Deus, porque essa lei, seguindo a lei de Deus, e Deus é justo, Ele não deixa nada passar. E se a gente pegar, de uma forma especial, um livrinho, que quase ninguém lê, O Céu e o Inferno, que não é um livrinho, na verdade é um livro grande, mas, de uma forma geral, esse livro vai mostrar o seguinte, que não existe nenhum gesto, nenhum defeito que a gente carregue, que no mundo espiritual não vai trazer algum tipo de transtorno para a gente. E quais seriam esses transtornos? Tristeza, mágoa, remorso. Remorso do quê? Remorso do que deixamos de aprender. Remorso de todo o mal que tenhamos feito. Remorso de todo o bem que deixamos de fazer. E remorso pelo tempo que perdemos, que nós poderíamos ter aproveitado para evoluir e sermos pessoas melhores e termos um estado de maior felicidade no plano espiritual. Em contrapartida, o mote desse livro, ele também vai explicar para a gente que não existe nenhum bom gesto, nenhum bom ato, nenhuma virtude conquistada que no plano espiritual não vai implicar em felicidade, alegria. E qual seria justamente essa felicidade, essa alegria, quando a gente consegue praticar o bem aqui? É a felicidade, é um estado de espírito, de alegria, de felicidade pelo dever cumprido, de olhar para a nossa reencarnação passada, ou para as nossas reencarnações passadas, e poder falar, nossa, tá, eu até podia ter aprendido mais um pouco, mas eu aprendi bastante. Daquilo que eu me propus a fazer, tá, eu até não consegui fazer 100%. Mas eu cheguei ali nos 60%, 70%. Eu não deixei nenhum irmão que estava ao meu lado e que eu pude de ter a oportunidade de ajudar. Se eu não ajudei, é porque realmente não deu. É porque naquele momento não era possível. Mas depois eu tentei de novo. E se essa ajuda não foi reconhecida pelo irmão, não interessa. Se você não foi reconhecido pela sociedade, não interessa. Se você não recebeu um muito obrigado do seu irmão, não interessa. Se o seu irmão continuou errando, e de novo, e de novo, e de novo, mesmo com você tendo ajudado, não interessa. O que interessa é a gente chegar lá no plano espiritual e falar, eu fiz a minha parte, porque Deus vê o que nós fizemos, Deus sabe o que nós tentamos. Se não surtiu efeito para esse irmão, é porque ainda não era o momento dele. Se nós não recebemos agradecimento, não é para isso que se faz o bem. Inclusive tem uma frase nos evangelhos, né? Que aquele que busca suas recompensas na terra, que não espere depois recebê-la no reino dos céus. Porque se você buscou as suas recompensas na terra e as recebeu na terra, já está recompensado. Não é esse tipo de recompensa que o cristão, não vou nem falar do espírita, mas o cristão busca. E aí a gente tem que lembrar as palavras de Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo. Esse é o ensinamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na doutrina espírita, a principal lei, o maior princípio, aquilo que
quase todo expositor fala quase toda palestra, fora da caridade não há salvação. Mas não é só fora da caridade, a frase completa é: fora da caridade desinteressada não há salvação. E o que é caridade? Segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente vai encontrar na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos é o ajudar, independente de qualquer coisa, sem interesse nenhum. Indulgência com as imperfeições alheias. Se aquele irmão não está conseguindo aprender agora, se ele erra, se ele tem uma dificuldade maior para entender as coisas, a gente também já passou por isso. E com certeza tem muita coisa que a gente tem dificuldade de entender também, e que a gente precisa que outra pessoa explique para a gente, que outra pessoa ensine para a gente. Então a gente tem que relevar. Não tem importância, explica 1, 2, 3, 4, ajuda 1, 2, 3, 4. Lembra aquela historinha do perdão? E perdão é a terceira parte. Então a caridade, segundo Jesus entendia, benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. E aí a gente vai lembrar aquela passagem em que Pedro vai perguntar para Jesus, Jesus está falando de perdão, e Pedro pergunta assim: e quantas vezes devo perdoar, mestre? E aí Pedro, achando que ia acertar dessa vez, que ia dar uma de bacana, né? 7 vezes. Ele falou: 7 vezes é bastante, né? E para um judeu 7 vezes realmente é muito. Aí Jesus: não, Pedro, eu te digo, 77 ou 70 vezes 7. Isso vale não só para o perdão, vale para ser indulgente, vale para ser benevolente. Nós devemos ser benevolentes, nós devemos ser indulgentes, nós devemos perdoar todas as vezes que forem necessárias. E sempre sem esperar nada em troca. E quando eu digo sem esperar nada em troca, é não esperar nem mesmo ganhar uns pontinhos com Deus. Porque se eu fizer alguma coisa para os outros, esperando que Ele me retribua, aquilo que eu já falei, se a gente procura as nossas recompensas aqui na terra e receber, já recebemos. Mas eu posso pensar assim: mas eu não estou querendo recompensa aqui na terra, eu não preciso que o meu irmão me agradeça, que as pessoas me reconheçam, que o mundo fique mais bonitinho para mim, que as coisas fiquem mais fáceis. Mas uns pontinhos com Deus, né, para mim ficar numa situaçãozinha melhor no plano espiritual é bom. Se você fizer o bem, já está valendo, tá ok? Porque fazer o bem é sempre bom. É muito melhor do que o fazer o mal, e é bem melhor ainda do que não fazer nada. Mas se você ainda tem essa pontinha de querer fazer a troca com Deus, eu estou sendo tão legal, olha aí para mim, né? Você ainda está tendo interesse. E aí a gente vai dizer em filosofia que esse bem que tem interesse não é virtude. A gente está fazendo bem, mas não é uma virtude. A virtude só acontece... Quer ver um exemplo? Um professor. Se ele está numa escola, recebe seu salário e dá uma tremenda aula, uma aula perfeita, ele está sendo um bom professor, ele está sendo ético. Mas não dá para falar que isso é virtude, porque ele está recebendo salário. É o trabalho dele, é a profissão. Mas se além disso, ele dispensa parte do tempo dele para ajudar quem não pode pagar uma escola, ou quem tem dificuldade, um adulto que às vezes não teve oportunidade, e aquilo ele está fazendo sem retribuição nenhuma, aí é virtude. Não estou falando que o professor que dá aula boa não é bom professor, tá? Pelo amor de Deus, os professores não vêm me brigar. Eu só estou colocando, fez só um exemplo que é o mais fácil de achar. Virtude sempre implica em eu faço simplesmente porque é o certo, sem nada em troca. E como é que a gente aprende a fazer isso? Como quase tudo que a gente faz na vida, praticando. Então hoje a gente até começa pensando em ganhar uns pontinhos com Deus. Aí a gente vai fazendo, a gente vai acostumando, aí vira um hábito. Vira um hábito tão comum, não vou falando que isso vai acontecer em uma semana, tá, gente? Mas isso vai virar um hábito. E vai virar um hábito tão comum, tão comum, tão comum, que a gente começa a fazer sem perceber.
A gente começa a praticar o bem porque isso se tornou automático na gente, se tornou parte da gente. Isso passa a ser incorporado. E quando isso incorpora de tal jeito, aí você não pensa mais se vão te agradecer, se Deus está te olhando ou não está te olhando. Você faz porque simplesmente você se sente bem fazendo. É aí que isso se torna uma virtude. E qual que é a parte legal de se tornar uma virtude? Logo que eu comecei aqui, eu falei assim, que nós ainda temos essas reclamações, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Segundo o Espiritismo, nós ainda somos espíritos... Existem 3 ordens de espíritos. Espíritos de terceira ordem, ou espíritos imperfeitos, que, não quero ser chato, somos nós. Depois eu vou até fazer um teste para ver se a gente consegue ver se tem algum aqui que já seja de segunda ordem. Eu já fiz esse teste mais que uma vez, fracassei terrivelmente em todas as vezes, mas de repente alguém aqui pode passar. Tem um espírito de segunda ordem que ele é chamado de bom espírito. Não é que ele é perfeito. Ele ainda tem suas imperfeições, ele ainda tem seus erros, mas ele já está no estágio melhor. Ele é incapaz de desejar o mal, por exemplo. Mas ele ainda pode errar. O espírito bom de vez em quando erra, ele pode se enganar, ele não é perfeito. E tem o espírito de primeira ordem. Esse atingiu o ápice da evolução. Ele é pleno, moral e intelectualmente. Jesus, para a gente, é o único espírito de primeira ordem que andou por aqui. Então eu vou fazer um testezinho, vou fazer algumas perguntas. Se vocês falarem não para todas, meus parabéns. Vocês deixaram de ser espíritos de terceira ordem e já são espíritos de segunda ordem. Se falar sim para qualquer uma delas, vocês estão junto comigo. Aí sinto informar-se. Então a pergunta que eu vou fazer: de vez em quando vocês, quando fazem, pegando exemplo aqui, ajudam um irmão, um filho, um parente, um amigo, e ele nem agradece, fica bravo, fala que ingrato. De vez em quando vocês ficam bravos, reclamam, são ingratos. De vez em quando vocês ficam com vontade de pegar alguém pelo pescocinho, né? De vez em quando, quando vocês estão andando, vocês se seguram para não xingar aquela criatura. Então tá bom. Não precisa responder para mim, respondam só para vocês. Mas se vocês responderam sim para essas perguntas, sinto informar-lhes, vocês estão junto comigo, bem-vindos à terceira ordem, somos todos espíritos de terceira ordem. Mas o que vai fazer a gente passar para a segunda ordem? É a evolução moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, eles mostram para a gente o seguinte: o que faz essa possibilidade de transição da terceira para a segunda ordem, poder passar a ser um espírito bom. E qual que é a vantagem disso? Uma vida mais feliz. Eles não passam pelas mesmas atribulações que a gente passa. As provações, eles ainda passam por provações, eles não têm mais quase expiação. Ainda tem provações, porque eles ainda não são perfeitos. Mas as provações que eles passam são mais tranquilas. O mundo em que eles vivem são mais harmoniosos. E o que faz o salto? O que nos faz dar esse salto? É justamente a nossa evolução moral. Não é a nossa inteligência, que a gente precisa desenvolver sim, porque quanto mais inteligente, maior a nossa capacidade de enxergar o certo e errado, de saber se uma coisa é boa ou se não é. Mas a inteligência também pode ser usada para o mal. Mas é justamente quando a gente consegue esse salto moral, se despir dos nossos defeitos, se despir da vaidade, do orgulho, e atingir essa compreensão do fazer o bem, de seguir a lei de caridade. Quando isso fica interiorizado na gente, é que a gente vai poder dar esse salto de evolução, de espírito, de terceira ordem para a segunda ordem. E é isso que vai garantir a nossa maior proximidade de Deus, a nossa maior proximidade do Mestre Jesus. Isso vai garantir uma vida mais feliz quando a gente passar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que é a nossa verdadeira pátria.
Então, não é fácil. A gente fala assim, eu sempre falo, né? Vir aqui na frente é a coisa mais fácil do mundo. Falar o que a gente tem que fazer. E eu disse bem, não é o que vocês têm que fazer, é o que a gente, porque eu me encontro, não sou melhor que ninguém aqui. Aliás, muito pelo contrário. Tem um amigo meu que disse que a gente é expositor porque a nossa orelha é a que fica mais perto da nossa boca. Então a gente é o primeiro escuta o que a gente fala. Normalmente o que a gente fala é porque a gente precisa ouvir, via de regra. Mas é isso, gente. Não nos cansemos de fazer o bem. Não interessa se a gente vai ter agradecimento ou não. Não é para isso que a gente faz. A gente faz isso para estar de acordo com as leis de Deus. Para agradar a Deus. Não para ganhar uns pontinhos. Eu falei para agradar. Eu não estou trocando com Ele. Estou fazendo aqui, mas depois, por favor, me ajuda. Não. Mas para que a gente possa se aproximar de Deus. Para que a gente possa evoluir nessa jornada que é o nosso destino. E que a gente um dia possa sim. Bem, primeiro vamos virar espírito de segunda ordem. Porque para a primeira ordem eu nem sei o que precisa fazer para chegar lá. Mas vamos primeiro fazer esse passo. É difícil, é complicado, mas vamos tentar. E como é que a gente tenta? Dando o primeiro passo hoje, um segundo passo amanhã, um outro depois. A gente vai indo. Aí daqui a algumas, sei lá quantas encarnações, quem sabe a gente não chega em primeira ordem, né? Gente, uma boa noite. Um beijo no coração de todos.